Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 2. Conjunto de números. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 2, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números, quer do algarismo das unidades dos números, pelo divisor 2. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números maiores ou iguais a 0, e menores do que o número inteiro imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 2, esse conjunto de restos das divisões é apenas constituído por dois elementos, o 0 e o 1, sendo que este último resto, o 1, corresponde ao inteiro imediatamente à esquerda do divisor 2. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 234 por 2? Justifica. A divisão de 234 por 2 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 234 por 2, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades, por 2. Sendo que, o algarismo das unidades de 234, é o 4, podemos confirmar que a divisão deste por 2, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 234 por 2. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 2, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 2, é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 103 por 2? Justifica. A divisão de 103 por 2 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 1. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 2, o resto dessa divisão só tem duas hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 103 por 2, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 2. Sendo que, o algarismo das unidades de 103, é o 3, podemos confirmar que a divisão deste por 2, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 103 por 2. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 2, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 2, é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 891 por 2? Justifica. A divisão de 891 por 2 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 1. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 2, o resto dessa divisão só tem duas hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 891 por 2, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 2. Sendo que, o algarismo das unidades de 891, é 1, podemos confirmar que a divisão deste por 2, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 891 por 2. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 2, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 2, é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades.